Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere os seus ressentimentos. O que é ressentimento? Você sabia que a palavra ressentimento significa ressentir, ou seja, sentir de novo? Sentir de novo a mesma dor, o mesmo trauma, a mesma experiência que passou aqui na sua mente ou no seu coração? No dicionário, ressentimento é a mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu. O que causa ressentimento? Primeiro, desilusão com pessoas. Expectativas utópicas com pessoas erradas ou em pessoas erradas tem sido a causa número 1 dos ressentimentos. Você já colocou suas expectativas em pessoas e acabou se frustrando? Número 2. Ter sido humilhado publicamente também causa ressentimento. A exposição ao ridículo diante de estranhos pode marcar negativamente as emoções de uma pessoa. Você já sofreu bullying diante de pessoas estranhas? Então, isso causa ressentimento. Número 3. O ressentimento também pode ser causado por ter sido traído por alguém de confiança. Ou seja, a traição é um dos maiores impactos emocionais na vida de uma pessoa. O escritor Nelson Rodrigues disse que só o inimigo nunca trai. O que ele quis dizer é que você só pode se sentir traído por alguém que você considerou seu amigo, alguém de confiança, alguém que você prestou uma confiança além do normal. Número 4, o ressentimento também pode acontecer pelo fato de você ter sido agredido. A agressão, seja física ou verbal, causa ressentimentos profundos nas emoções de uma pessoa. Dizem que um tapa, quando é dado, quem deu, esquece, mas quem recebe, nunca esquece. Como lidar com o ressentimento? Como agir diante de um gatilho que aciona o ressentimento? A primeira forma é: controle seus pensamentos. Pensamentos não controlados viram sentimentos, que viram comportamentos. Então, tome cuidado com sua mente. Ela mente. Segundo lugar, não ignore seus sentimentos. Sentimentos não resolvidos geram ressentimentos, que, por sua vez, causam depressão e transtorno de ansiedade. Número 3, identifique a origem dos seus ressentimentos. Descubra onde isto iniciou. Geralmente, é na infância e adolescência. E pare de acionar este gatilho. Este gatilho geralmente encontra-se lá no passado. O passado é o pior lugar para uma pessoa habitar. Número 4, se responsabilize por seus sentimentos. Pare de achar culpados e comece a se autorresponsabilizar por aquilo que você permitiu que fizessem com você, que fizessem com o seu coração. Número 5, reconheça a humanidade das pessoas e até mesmo a sua própria humanidade. É verdade a frase errar é humano. E essa frase ela tem sido usada muitas vezes apenas como uma grande desculpa por muitas pessoas irresponsáveis. Muitas pessoas que não querem se autorresponsabilizar por seus ressentimentos. Mas não deixe de ser uma pessoa verdadeira. Errar é humano, mas quanto mais você entender que pessoas humanas erram, mais você vai aceitar os erros não só dos outros, mas também os seus próprios erros. Então, humanize-se. Sejamos nós humanos e permitamos que as pessoas sejam humanas e errem, sem guardarmos ressentimento. Afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre ressentimento? O que a Bíblia poderia nos auxiliar, nos ajudar para lidarmos com ressentimentos, ou seja, para que não venhamos sentir de novo
aquele forte impacto emocional, aquele trauma, aquele problema que nós vivenciamos lá no passado. A Bíblia nos dá diretrizes para vencer o ressentimento. E a primeira diretriz é orar. A oração nos dá força para fazermos, com a ajuda de Deus, o que não estamos conseguindo fazer sozinhos. Em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, a Bíblia fala sobre a história de Estevão. Estevão, nesse capítulo, foi apedrejado. Ele, no momento em que foi apedrejado, a Bíblia diz que ele, em invocação, ele dizia: Senhor, recebe o meu espírito. No versículo 60, a Bíblia diz que Estevão, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a melhor forma de você lidar com o ressentimento, com pessoas que te decepcionaram, que te machucaram, que te magoaram, que te traíram, é você perdoar. Entenda que errar é humano, mas perdoar é divino. E você só conseguirá perdoar as pessoas se você adotar uma conduta e uma postura divina em sua vida. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esquecer é o segundo passo que a Bíblia nos ensina para lidarmos com os ressentimentos. Esquecer. Eu não estou falando aqui de uma amnésia. Eu não estou falando aqui de um Alzheimer. Eu não estou falando aqui de você deletar da sua memória RAM, seu registro automático de memória, algo que você vivenciou. É claro que lembranças irão permear a sua mente, só que essas lembranças, quando você esquece elas com a ajuda de Deus, essas lembranças não doem mais, não machucam mais, você não ressente essas experiências negativas como você sentia no passado. Então, o segundo gatilho é esquecer. Esquecer. No livro de Gênesis, no capítulo 41, a Bíblia narra a história de um jovem chamado José. Por ele ter tido um sonho, ele foi perseguido, traído e vendido pelos seus irmãos. Primeira coisa que eu aprendo aqui é a seguinte: se você não quiser ser traído, perseguido e vendido, não tenha sonhos, não tenha projetos, não seja nada, não seja ninguém. E ao invés de sofrer com um ressentimento agudo e profundo, ele colocou os nomes dos seus dois filhos, Manassés e Efraim. O nome Manassés no hebraico quer dizer esquecimento. E o nome Efraim quer dizer crescimento. Que inteligente José, não é? Então, não basta você ter sonho. Você precisa aprender a esquecer aqueles que te machucaram, aqueles que te perseguiram, aqueles que te criticaram e que desacreditaram do sonho que você tinha. E aí, comece a gerar, primeiro, esquecimento, para que você possa gerar depois crescimento, ou seja, sucesso e conquista. Número 4, a Bíblia ela nos dá diretrizes a prosseguirmos, ou seja, não ficar com ressentimentos. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo escreveu o seguinte: mas uma coisa faço, ou seja, aprenda a estabelecer prioridades. Uma coisa faço, que é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Então aqui está o segredo de pessoas que vão vencer os seus ressentimentos, que vão liderar os seus ressentimentos. Os segredos de pessoas que não vão sentir de novo a mesma dor do passado, a mesma dor que sentiram lá atrás. Tá certo? Então, lidere os seus ressentimentos.
Não permita que o teu ressentimento venha bloquear o teu sentimento ou os teus sentimentos e tornar você uma pessoa sem felicidade, sem prazer, sem paz no seu coração, sem sono ao deitar na sua cama e sem alegria ao sair dela, ou seja, ao acordar. Lidere os seus ressentimentos. Sabe por quê? Porque quem não se lidera se sabota.